Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o barroco brasileiro. Lembrando a vocês tudo que a gente já viu ano passado sobre o barroco europeu, né? As principais características, que foi um movimento que surgiu após a Contra-Reforma, né? A reforma, aliás, de Martinho Lutero, e a igreja resolve investir nas artes para tentar recuperar um pouco do seu prestígio. O barroco vem ao Brasil 100 anos após o surgimento dele na Europa. Aqui ele chega pelas mãos dos portugueses e religiosos principalmente, tendo também contribuições do barroco espanhol, francês e italiano. Quando o barroco chega ao Brasil, né, os portugueses vêm até aqui e que eles veem a necessidade de implantar um estilo como o barroco para atribuir novos fiéis, para agregar novas pessoas, ele começa a investir também nas artes, né? Só que aqui no Brasil existia uma diferenciação da Europa, né? Nós tínhamos poucos artistas renomados, né? Poucos artistas conhecidos, então eles tinham que começar praticamente do zero. Eles tinham que produzir a arte e ensinar essa arte àqueles que aqui viviam. Por cerca de 1670, tem a descoberta do ouro nas Minas Gerais. Com isso, o barroco brasileiro ele se torna muito mais forte na região mineira, devido à sua riqueza da extração do ouro, uma vez que a extração do açúcar já estava em decadência no Nordeste. Então, quando nós falamos em barroco brasileiro, nós falamos em barroco litorâneo e em barroco mineiro principalmente. Não que ele não tenha se desenvolvido em outras regiões do país, pelo contrário, vamos ter interferências barrocas de norte a sul do país. A cidade, né, antigamente eram chamadas de vilas, né? Nessa época da extração do ouro surgiram várias vilas, como a Vila Rica, que hoje é conhecida como Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas do Campo, São João del Rei, as cidades históricas da Estrada Real. A região de Vila Rica se tornou um manancial de grandes artistas, de artistas importantes para o barroco brasileiro, tendo destaque o mestre Ataíde e o Aleijadinho. Como eu falei, o barroco brasileiro ele precisa sofrer adequações. Eles precisam tornar esse estilo de arte cativante para os escravos e os nativos que aqui viviam. O barroco no Nordeste não tem o mesmo esplendor do que o barroco mineiro. As igrejas são mais simples, as construções também. Não existe tanto ouro impregnado nas suas paredes e ele destaca-se principalmente no estado do Pernambuco e da Bahia. Lá nós teremos em Salvador a igreja de São Francisco, que é a igreja mais rica do Brasil, mas a grande maioria das igrejas, principalmente de Pernambuco, elas não têm essa riqueza do ouro e das pedras que nós vemos em Minas Gerais. A arquitetura barroca no Brasil, ela se divide em 4 fases. Hoje eu vou falar para vocês apenas sobre 2 fases, a primeira e a segunda. Na primeira fase, que é um barroco chamado de jesuítico, ele durou até cerca de 1740. Foi exatamente o período da descoberta do ouro. As estruturas arquitetônicas do barroco nesse período eram pesadas, porém elas tinham fachadas de linhas simples, suaves. Por dentro, a igreja era muito mais requintada do que por fora. A fachada de uma igreja barroca, a fachada externa, como vocês vão ver na apostila de vocês, ela é extremamente simples, né? Ela tem um frontão com uma cruz na vértice, né? No alto desse frontão e apenas uma torre, certo? Por dentro, essa talha, o que é a talha? Eram os entalhes produzidos nas madeiras, nas colunas, no telhado, nas paredes laterais das igrejas.
Tinha, então, uma presença muito forte das talhas, que depois eram recobertas com ouro e ornamentos. Esses ornamentos poderiam ser anjos ou figuras zoomórficas, né? Com relação às figuras zoomórficas, a mais usada na primeira fase do barroco é a figura do pelicano, por conta da sua simbologia. O pelicano é uma ave que alimenta seus filhotes com a sua própria carne. Então, se a gente for fazer uma analogia, né, Jesus deu a vida por seus fiéis. Então, é como se fosse essa questão do pelicano mesmo, né? Ele tirando carne do próprio corpo, né, para alimentar seu filhote. Cristo se sacrificando, Deus sacrificando seu filho para salvação dos fiéis. Então, na primeira fase, como características principais, apenas uma torre, uma cruz no alto da vértice da igreja, do frontão da igreja, né? As fachadas são simples, porém o seu interior é ricamente ornamentado pelas talhas, que são entalhes em madeiras, e ornamentos, podendo ser figuras de anjos ou figuras zoomórficas. Na segunda fase, nós já temos o auge da produção aurífera. E isso vai durar cerca de 20 anos, de 1740 a 1760, a segunda fase do Barroco. O que acontecia de diferente nessa fase? O frontispício, ou seja, a fachada das igrejas, né? Frontispício é o mesmo que fachadas, né? O conjunto de técnicas que decoravam a fachada das igrejas. O frontispício, ele tinha bastante linhas triangulares no alto das portas, das janelas, tinham molduras com um formato triangular, mas ao mesmo tempo com o uso de linhas sinuosas, né? E a igreja passa a ter duas torres, não apenas uma, passam a ser duas torres. Mantém a cruz central, né, que pode ter uma imagem também de galo. Por que um galo? Vejam que as figuras zoomórficas são bem importantes nesse período. O galo, ele representa o Cristo que anuncia a nova era. A nave central, ou seja, a parte central da igreja, no seu aspecto interno, ela ganha altares laterais. São pequenas capelinhas que tem nas laterais das igrejas. Esses altares laterais, eles são mantidos por confrarias, por irmandades que existiam de leigos que colaboravam com a igreja naquela época. Se a gente fosse levar para os dias atuais, a gente colocaria a questão das pastorais que existem hoje em dia e dos grupos, como os Irmãos do Santíssimo, os Marianos, as congregadas marianas também. Então, cada confraria dessa era formada por pessoas simples, pessoas leigas da comunidade, mas que contribuíam para o enriquecimento e a prosperidade da igreja, pela divulgação também do cristianismo de forma material ou espiritual. Então, existiam vários altares, normalmente eram 6 altares, até se chegar ao presbitério, que é a parte da frente da igreja. Os retábulos, que são pequenos altares, eles eram riquissimamente ornamentados, né? As colunas dessas igrejas eram todas retorcidas, né? Como se você pegasse e torcesse. Por que ela era retorcida? Para mostrar que o caminho até Deus não era um caminho simples e fácil. As dificuldades terrenas para se chegar até Deus. Que mais que nós temos? Que esse trajeto, ele quer mostrar de uma forma bonita que para você ser merecedor do céu, você não vai ter uma vida simples e agradável. Você vai passar por dificuldades e superar todas elas no caminho certo, no caminho de Deus. Cobrindo as talhas, que eram os entalhes que existiam nas igrejas, nós temos muito ouro. E esse ouro, o que ele quer representar? A nobreza e a dignidade real. Nessa época também surgem outros ícones, além do galo, que representa o Cristo,
anunciando a nova era, nós temos a pomba, que representa o Divino Espírito Santo, e o carneiro, que representa o bom pastor. Então, só lembrando a vocês as principais características da primeira e da segunda fase. Na primeira fase, temos igrejas com fachadas simples, apenas uma torre e uma cruz. Na segunda fase, nós já temos uma construção mais detalhada, mais rebuscada, mais decorada, uma fachada mais atraente. Nós temos 2 torres, a permanência da cruz central, e no interior das igrejas nós vamos ter a criação dos altares patrocinados pelas confrarias ou irmandades, certo, pessoal? Na semana que vem eu vou continuar falando sobre as outras 2 fases do barroco. Até lá!